Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa nesta manhã de sábado, hoje refletindo sobre amanhã, o 19º domingo do tempo comum, em que nós vamos assim focar mais nosso momento reflexivo sobre a fé vigilante. E nós estamos neste momento reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E nós vamos lembrando que hoje nós vivemos num mundo violento, né, cheio de conflitos, de mal-estar. E diante disso, às vezes nós ficamos assim tensos, tristes, preocupados e vamos tendo a tentação de aderir ao desânimo, ao não ter coragem, ao comodismo, a cruzar os braços, a achar que tudo vem de Deus, que Deus é que faz tudo e às vezes não esquecemos de fazer também a nossa parte, quer de forma pessoal, individual, familiar, como também na comunidade família e na comunidade mesmo da igreja a quem pertencemos. E nós vamos lembrar assim, que são duas palavras-chave, esperança e vigilância, bem forte essas duas palavras. E a palavra de Deus vai animar-nos quando ela diz assim, não tenhais medo, ó, muita força isso, né? Então, é a fidelidade de Deus ao passado que vai garantir a sua presença no presente. Então, a primeira leitura hoje ela é extraída do livro de Sabedorias, no capítulo 18, versículos de 6 a 9, e ela vai mostrar um pouco para nós da experiência de Israel. Nós vamos ver hoje também a experiência de Abraão e de Sara, e a experiência que é na segunda leitura, e a experiência dos apóstolos na terceira leitura. E a primeira leitura, que é, como já dissemos, Sabedoria, no capítulo 18, ela vai recordar a experiência do êxodo, aquela noite do grande movimento assim, egípcios e israelitas. Israelitas seguem cheios de fé, de esperança, né, de vigilantes, com muita força, né, como Deus os confiou a liderança de Moisés, e eles atravessam, né, pelo mar adentro. E os egípcios, conflituosos, chateados, não aceitaram a palavra de Deus, eles confrontam e perseguem os israelitas. E nessa perseguição eles são os primogênitos, todos eles são mergulhados com cavalos, com toda a sua equipe, e o que eles usavam na guerra, eles são submersos nas águas e morrem, não? Então essa vai mostrar assim, essa experiência de que essa noite triste, noite de luto, ela traz essa alegria da caminhada do povo israelita rumo à terra prometida, né? Como foi, quer dizer, a presença de Deus ali naquela promessa do passado, ele vai mostrar, em vez de noite da agonia, ela fica noite da alegria, da liberdade para os hebreus. Então, esse nosso momento de retornarmos a fazer a nossa memória do passado, ele vai dar coragem para enfrentarmos o presente. É por isso que mesmo dentro da própria história de hoje, a gente deve não lamentar o tempo todo o passado, mas fazer história do passado. A memória que vai chegando ao presente. A segunda leitura já vai ser a experiência de Abraão e de Sara. A leitura é Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 2 e de 8 a 19, e vai mostrar assim, os modelos de fé aqui que são assim, explícitas, que estão aqui para nós vermos, né? É um exemplo de fé no passado que a comunidade também vai demonstrar ser firme, vigilantes e atentos aos apelos de Deus. E nós vamos lembrar aqui que pela fé,
Abraão obedece a Deus, deixa a pátria e segue rumo ao desconhecido, né? Sai da tua terra e vai. Pela fé, Abraão também acredita que ele e Sara terão um filho, mesmo apesar da idade avançada dos dois. Pela fé, ele aceita a ordem, a ordem é aquela voz aqui no ouvido divina, de quê? De sacrificar o seu filho Isaque. E ainda pela fé, ele caminhou pela vida como peregrino. Abraão, sem desanimar, de olhos postos na pátria que se mostrava nos horizontes. Então, as dificuldades continuam, nós sabemos até hoje, mas nós precisamos dessa força, né, de Abraão, dessa força lá contada lá através do livro de sabedoria, aquela experiência do êxodo, né, naquela noite. E para nós chegarmos ao Evangelho, e o Evangelho nós vamos fazer a leitura, é a experiência dos apóstolos, é o Evangelho de Lucas, do ano C, desse ano que nós estamos, e a leitura vai ser no capítulo 12, versículos de 32 a 48, que coloca para nós o Evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se desgastem, um tesouro nos céus que nunca se acabe, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como os que esperam seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para logo lhe abrir a porta assim que chegar e bater. Felizes aqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar acordados. Eu lhes garanto, ele cingirá e os fará sentar-se à mesa, e passando os servirá. E se ele chegar pela meia-noite, ou já perto da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Fiquem preparados vocês também, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não imaginam. Pedro disse então: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre seu pessoal para lhe dar a ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto. Ele o deixará como responsável sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu Senhor, vem tarde, e começar a espancar servos e servas, e comer e beber, e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele que não o conheceu e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho também é conhecido, mas é um evangelho bem grande, não é? Nós vamos precisar ficar aqui atentos, porque a gente vai ver essa pontuada aqui, alinhada mesmo, essa questão
da experiência dos apóstolos, que o texto vai mostrar nada mais e nada menos do que o caminho que Jesus já estava fazendo rumo a Jerusalém. E os apóstolos estavam com uma atitude de quê? De medo. Essa atitude de medo, ela prejudica muito, porque aí o reino de Deus virá com certeza, mas ele precisa que nós entendamos que ele não é obra nossa, do homem. O reino de Deus é dom do Pai. Não tem mais pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar a vós o reino. E ele vai e os convida à vigilância permanente na noite. Vigiai, né, quando ele diz, o Senhor pode chegar quando menos esperais. E aí exemplifica as 3 parábolas, né? Quais são essas 3 parábolas? Nós vimos aqui a parábola, aquela primeira que diz assim: os servos que esperam no Senhor voltar do casamento. Felizes dos empregados que o Senhor encontrar acordados quando chega. Em verdade vos digo, se cingirá, os fará sentar-se à mesa e os servirá. É o que eles mais querem, a comunidade, não é? Ser servida pelo Senhor. O ladrão que chega de surpresa. A vinda mais importante do Senhor é no fim da nossa vida. Mas também tem outras vindas que acontecem, né, de repente, como essa do ladrão, inesperada. E a outra do administrador fiel, é aquele que cuida bem de todos e que estão em casa, todos aqueles que estão em casa. E aí Jesus vai, assim resumindo, ele vai concluir assim dizendo que, respondendo a pergunta de Pedro. Pedro diz: estás falando essas coisas para nós ou para todos? Significa que tinha outras pessoas com eles também, né, na caminhada, na catequese. E essa catequese aí é a catequese sobre a vigilância, que vai dispor os discípulos de várias épocas a tomar essa atitude de espera serena, uma espera atenta e confiante no Senhor. E vai tentar colocar ali, instalar dentro daquele contexto, um contexto mais bonito, assim, a dinâmica da comunhão com Deus. Para ir acolher os dons de Deus, fazer a aliança de Deus, ver os seus apelos e empenhar-se na construção do reino. E é nessa construção do reino que inicia, que é a missão, né, que nós somos chamados, como batizados, a praticá-la. A vigilância é uma atitude do cristão. Mas nós queremos aqui ainda na colocação do Evangelho, lembrando que o mês de agosto é um mês dedicado às vocações. E esse primeiro domingo, amanhã, 7 de agosto, nós vamos rezar pelos sacerdotes, pelos vocacionados. Sacerdote não se encontra à beira do caminho, não, é também difícil, como no tempo de Jesus encontrava no mar. É preciso uma preparação, muito estudo, uns 12 anos ou mais. Não é tão fácil assim ser um padre, ser um sacerdote, aliás, precisa ter a vocação, receber o chamado e depois começar. E nós vamos ver assim, esse evangelho todinho dividido assim, em 2 momentos. Ele tem o momento que é do capítulo 32 ao 34, e vem o segundo momento, que é do 35 a 48, que vai especificar as parábolas. E a primeira parábola aí vai apresentar a imagem do Senhor que viaja, como é? Ele viaja para uma festa e deixa tudo aos cuidados dos seus servos. Aí quando ele chega, que eles estão ali, ele diz que vós cinjais, né? Que os rins deles ficam cingidos. Aí sabe o que significa? Naquele tempo, né, nas festas, era comum, é tradicional, era padrão os serviçais ficar com uma túnica. Mas para servir aqui do jeito que eles estavam preparando, a túnica dava trabalho, atrapalhava. Então, orienta erguer a túnica até a altura dos rins e prender com o cinto. Por isso que diz aí que ele vai cingir. É bonito. E a coisa mais interessante aí é que ele vai servir. É só Jesus Cristo que faz isso, né, naquele momento da criação da Eucaristia, na missa do lava-pés, como nós chamamos.
E a outra parte das parábolas, nós vamos ver a primeira parábola, essa do Senhor que viaja. A segunda parábola vai reforçar a questão da vigilância também, lembrando sobre o ladrão que não avisa, né? Ele não tem hora para chegar. Então, a gente não vai deixar para arrumar a casa daqui a 5 dias, um exemplo, porque é por isso que nós vamos fazer, só vamos à igreja também daqui a 8 dias, é o dia não. Porque de repente vai e não fez nada disso. A terceira parábola, ela vai ser uma resposta àquela pergunta de Pedro. Pedro ficou assim, duvidoso, né? E aí Jesus vai responder. Quando ele diz, Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para outros também? E Jesus vai responder. Não, quer dizer, ele não responde diretamente a palavra, mas ele fez uma crítica àquela pergunta do Pedro ali. Então, provocado por aquela pergunta de Pedro e vendo a insegurança dele, Pedro, que Jesus direciona os ensinamentos para os discípulos. Então, que nós entendamos essa parte aí e verifiquemos assim que essa solenidade não, esse momento de estudo que vai falar sobre a vigilância através da esperança, com esperança, mantendo o suporte e fé, é muito comum hoje a gente olhar isso aí, é fácil de entendimento. As formações estão aí, a nossa comunidade precisa ficar amparada, verificando que a história do passado, os exemplos, vão levar a uma presença de Deus vivo, né, no dia a dia. Essa questão da lembrança, da memória, é tanto que agora a Diocese de Balsas está fazendo esse ano a memória dos 40 anos da Diocese. 40 anos é um tempo de quê? Tempo de espera, né? Um tempo de preparar para. Então vai ser essa festa que vai ser 28 de agosto na Catedral. Aí já estão formações nessa linha, vídeos, divulgação, mostragem. O importante é seguirmos na missão, em missão, com a missão e para a missão, gerando, sobretudo, missão. Então, a gente dá o nosso abraço aos sacerdotes, aqui os nossos padres, né, através do bispo, depois os demais padres da nossa diocese, 17 paróquias. Nós estamos assim gratificados e rezando a Deus para que vocês tenham força, né, de alimentar, segurar essa vocação, porque o mundo hoje é há muita má intenção. E padre deixou a sua família, pai, mãe, ou constitui uma família com esposa, para seguir mesmo rumo ao serviço, quer dizer, a missão, a cingir os rins, eles também que servem, e é um trabalho muito digno, bonito, edificante. Que nós tenhamos assim essa experiência, agradecendo a experiência de Abraão, de Sara, a experiência também do Êxodo, agradecendo todos os nossos antepassados por isso, e sobretudo ao Deus Pai que enviou seu Filho Jesus, Deus Filho, para a nossa salvação e que recebemos como Consolador o Espírito Santo. Então sigamos, irmãos e irmãs, em missão, tenhamos fé, não tenhais medo, façamos força de realimentar o nosso organismo físico, mas sobretudo espiritual, com as armas da fé, né, e da esperança, e sobretudo mantendo o cuidado de prestar atenção, de observar, de ser vigilante. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós também estamos entrando na semana que é a semana do Dia dos Estudantes também, né? Nós elevamos a nossa gratidão a Deus, mas elevemos sobretudo a nossa alegria, o nosso voto, o nosso abraço aos jovens estudantes, crianças, adultos estudantes que estão em busca de aquisição de novos conhecimentos. Peçamos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.